A respeito desse assunto, Daniel capítulo 3, versículo 21, que diz assim: então aqueles homens foram atados com as suas capas, e seus calçados, e seus chapéus, e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno do fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, e nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. E falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando tudo diz não, então Deus age. Vamos falar comigo? Quando tudo diz não, quando tudo diz não, então Deus age. Deus tem uma especialidade, até conversando com os irmãos esses dias, conversando com os pastores de igreja, como é que Deus gosta de agir só no último minuto. O último tempo ali foi com Moisés, o povo de Faraó atrás do exército inimigo atrás, o mar à frente, Moisés aflito, e Deus manda Moisés estender a vara para o mar, o cajado para o mar. Foi ali que Deus agiu, no último momento. Assim acontece, você vê na Bíblia Sagrada como é que Deus agia. Por que Deus faz isso? Porque Deus sempre deixa a coisa chegar na última hora, para mostrar para mim e para você que só o Senhor é Deus, para mostrar para mim e para você que somos pequenos e dependemos dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele não se contentou apenas em ser rei, em ter um grande império. Era o maior império da terra, já era grande, mas ele queria ser adorado. É uma coisa dos homens, né? O ser humano não se contenta em conquistar, ele quer ser adorado. Os tempos mudam, mas o ser humano continua o mesmo, né? Até essa frase de falem mal, mas falem de mim. As pessoas querem ser ovacionadas, querem ser adoradas. E Nabucodonosor era assim.
ele edificou uma estátua de ouro, aproximadamente de 30 metros de altura. Imagina só, quanto ouro ele não gastou para fazer uma estátua desse tamanho, de quase 30 metros de altura, e que todos os seus súditos se curvassem e adorassem aquela estátua. Ele era um rei mau, era um rei sanguinário, e agora esse rei queria ser adorado, ele queria ser idolatrado. As pessoas tinham que adorá-lo. Imagina só aquela planície, todo mundo prostrado, todo mundo adorando. Quando os instrumentos se tocaram, toda sorte de instrumento foi tocada, e na hora quando os instrumentos finalizavam o toque, todo mundo tinha que se prostrar. Em meio a tanta idolatria e maldade, 3 jovens hebreus, quem eram eles? Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses nomes eles receberam na Babilônia, porque os nomes originais deles, hebreus, eram Ananias, Misael e Azarias. Em meio a tanta idolatria, esses 3 jovens hebreus se recusaram-se a se prostrar diante da imagem de ouro, daquela grande imagem de ouro. Alguém pode perguntar: pastor, é o livro de Daniel, onde é que está o Daniel? Ele se prostrou? Daniel não estava nesse momento aqui. Daniel era um homem muito importante, com muita responsabilidade no reino. Ele estava em outra região nesse momento, porque se Daniel tivesse presente, Daniel também estaria juntamente com eles aqui, porque Daniel também adorava só o Senhor. Amém? Então, no meio de tanta maldade, 3 jovens não se curvaram. É difícil? São ameaçados, mas se recusam a prostrar. Recusam-se a adorar aquela imagem. Eles destoam daquela multidão, porque eles não negociavam a fé. Amados, a minha fé, a sua fé em Jesus é inegociável. Nunca negocie a tua fé. Não troque a tua fé. Não abandone a tua fé. Por melhor que seja a proposta, por mais tentadora que seja a proposta. Pastor, existe proposta tentadora? Existe. E vocês sabem em todos, tanto aspecto financeiro, humano, carnal. Há uma série de propostas indecentes para tirar a pessoa do caminho. Mas não negocie a tua fé. Essa fé que você tem em Deus é que vai fazer você chegar à terra prometida. Essa fé que você traz com você é que vai abrir as portas diante de você. Então a fé é inegociável. A tua fé em Deus. Nós vemos no princípio da igreja primitiva os cristãos que morriam tanto na arena por leões, pelos gladiadores que pegavam os cristãos que mal sabiam lutar e matavam, eles trucidavam. Os cristãos que viravam tocha humana no tempo de Nero. Nero fazia tocha humana e botava nas praças à noite. Aí via aquela cidade iluminada. Sabe o que aquela iluminação era? Eram os crentes pegando fogo. Eram os cristãos pegando fogo. Sabe por quê? Eles não negociavam a fé. Preferiram morrer. É isso mesmo. Sabe por quê? Eles sabiam o que estava esperando. Eles sabiam para onde iam. E quando você sabe a quem você pertence e para onde você vai, você não negocia a tua fé. Os cristãos primitivos, eles preferiam morrer. As suas terras, as suas propriedades e bens eram tomados assim do dia para a noite, surrupiado pelos governos, porque eles não negociavam a fé.
Isso aconteceu tempos depois, tanto na China. Quantos livros já li a respeito de missionários chineses, só porque eram cristãos. Era só eles dizer, tanto na China como na Bulgária. Eu já li alguns livros, inclusive de um chinês e também de um búlgaro, de Aralan Popov. Eles podiam ficar livres. Aralan Popov, ele foi tomado dentro da casa dele. A filha era deste tamaninho. Os comunistas tomaram ele na casa dele e disseram: se você negar o nome de Jesus, você volta para a tua casa. Parece tão simples, né? Parece tão simples. Eu vou negar, eu vou sair do lado da minha mulher, sair do lado da minha filha. Mas eles amavam mais Jesus do que tudo, esses homens. A história de Aralan Popov e também do chinês, que agora não me lembro bem o nome, que não negociavam a fé. Aralan Popov, ele ficou uns 13 anos preso, e o secretário do Partido Comunista dizia que ele nunca ia sair da prisão. E sabe o que Deus fez? Deus trocou o secretário e ele saiu. Quando ele volta para casa, imagina a cena. Depois de 13 anos, a mulher já tinha ido para outro país, e quando eles conseguem reencontrar a mulher, você sabe que um homem que passa 13 anos numa prisão gelada, ele já não é mais o mesmo. O seu corpo já estava definhado, e quando ele olhou para a filha, já não era aquela criança, já era uma mulher casada. E ali, a mulher dele, ele reviu. Por que, pastor? Porque eles não negociaram a fé. A gente que tem liberdade parece que é muito simples. A palavra, tem um ditado que diz: a palavra cabe tudo, né? Palavra. Mas na hora que a coisa realmente pega, e os crentes sofreram. Homens que negaram a si mesmo por causa da sua fé. Esse chinês que eu li era As Garras do Dragão. Acho que o livro era até esse, As Garras do Dragão. Tudo a ver com a China, né? Quem gosta Nas Garras do Dragão. Diz que quando ele foi solto, o seu cinto, ele apertava que quase que dobrava. Não era assim. Até esse chinês, eu sei que tinha li no final. Tinha um li no final. Ele não casou, porque a mulher se casou com outro homem pensando que ele ia morrer. A pessoa que ele era apaixonado se casou com outra pessoa, ele não deixou. Mas quando ele foi para a América, para os Estados Unidos, e quando ele chega numa grande convenção que tem, quando ele entra, os pastores todos se levantam para aquele homem que já estava com o corpo definhado, machucado, mas era um herói na fé. Quando ele entra no recinto, todo mundo se levanta. Está entrando um homem de Deus, um guerreiro do Senhor. O mundo, você não vê o mundo valorizando esses homens de Deus. O mundo não valoriza os servos de Deus, valoriza quem pratica, faz alguma coisa no mundo aí, importante aí. Mas a igreja de Deus tem que valorizar os seus heróis. A igreja de Deus valoriza os homens e as mulheres de Deus que deram suas vidas. Você não pode esquecer que nós estamos aqui hoje porque teve homem e mulher que deram suas vidas pelo Evangelho, para a gente estar aqui sentado, tranquilo, num lugar como esse. Pessoas que não negociam sua fé. Hoje vivemos num tempo que qualquer coisa a pessoa troca a sua fé. Eu fiquei triste com fulano, tive um problema com fulano, não quero mais servir a Deus, não quero estar na casa de Deus mais. Por qualquer coisa as pessoas largam a fé, desprezam, porque realmente nunca conheceu Jesus. Porque quem um dia conheceu Jesus, abraçou a fé, experimentou do maná, nunca mais deixa.
nunca mais deixa. Quem um dia experimentou do mel, da glória, do maná celestial, ele nunca mais abandona. Ele pode se ficar fraco e triste, mas ele sabe que tem que voltar. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Esses 3 jovens não se prostraram, eles ficaram em pé, todo mundo ajoelhado e eles em pé. Eles faziam sombra, eles não se curvaram ao sistema, ao mundo, com tudo aquilo que o mundo estava oferecendo e fazendo, e obrigando-os, né? Eles não venderam a consciência, eles preferiam morrer. Não faça concessão da sua fé por nada. Valoriza a fé em Jesus que você tem, valoriza o cristianismo, valoriza esta fé maravilhosa que você tem, porque a verdadeira fé em Deus, ela sempre vai ser provada. Se você é de Deus, tenha certeza, você vai ser provado. Tua fé vai ser provada, vai ser testada. Ninguém escapa disso, amado. Cristão nenhum escapa disso. A tua fé vai chegar a algum momento que será provada. Ela vai passar pelo fogo. Não tem como. Capítulo 8 de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, olha só a convicção do apóstolo Paulo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Jesus. Aquele mesmo sentimento que aqueles 3 jovens hebreus tinham, o apóstolo Paulo também tinha. Essa fé inabalável, é o mesmo sentimento. Eles tinham, glória a Deus, aquele sentimento, aquela mesma fé que tinha Sadraque, Mesaque e Abdenego, o apóstolo Paulo também tinha. A igreja de Deus tem. E hoje, em pleno século 21, a igreja do século 21, ela também tem essa fé, amém? A igreja do século 21, dessa igreja da agora, ela tem essa fé, amém? Amém? Amém, tem essa mesma fé. Nós não podemos permitir que nem o mundo, nem o diabo, nem a carne arranque de nós, tire de nós o melhor de Deus. Você tem que lutar. Você não pode permitir que seja levado, roubado aquilo que Deus te deu. Conserva, guarda. Esses 3 jovens hebreus, eles se posicionaram diante da sociedade babilônica. Preferimos ser fiéis a Deus. Eles tomaram uma decisão: eu prefiro ser fiel a Deus. Nós precisamos, como cristãos hoje, nos posicionar. Você pode conhecer, você pode ter amizades, você pode conhecer as pessoas, mas você tem que ter a sua posição. Você tem que ser, ainda que as pessoas não saibam que você seja um cristão, mas você tem que se posicionar como cristão. Quando eu falo se posicionar como cristão, não é ficar falando: eu sou crente. Não, é diante de uma situação. É certo ou errado? Não, o negócio é assim, tá?
É assim que é. Eu estava esperando, perto de casa tem uma churrascaria, eu vou lá pegar uma mistura para comer, né? Aí estava ali sentado e tem um pessoal da padaria que trabalham na padaria, na outra padaria. Você conhece a gente, tá? Não sei o que, já mandou trazer cerveja e tal. Eu estava ali, ele com o amigo, toma. Não, rapaz, eu não bebo, né? Ah, você não bebe? Não. Sabe? Ninguém é obrigado. Você tem que ter a tua posição, sabe? Você tem um posicionamento diante de Deus, diante do mundo e diante da igreja. É um posicionamento. O que eu sou aqui, eu sou lá em casa também. Aí está minha esposa e minhas filhas para falar. Não é assim? Me conhece. Se não fosse assim, não ia estar comigo 30 anos, né? 30 anos, vamos fazer 31 anos é 31 anos, né? Final do ano estamos fazendo 31 anos de casado. Ninguém fica com tanto tempo aguentando e suportando um camarada chato tanto tempo, né? Não sou tão chato assim. Glória a Deus. Eles decidiram ser fiel a Deus. O que é ser fiel a Deus? Ser fiel a Deus é reconhecer que Jesus Cristo é o teu único Senhor e Salvador. Ser fiel a Deus é reconhecer que somos filhos de Deus. Você tem que ter a convicção disso. Aceitou Jesus? Então você foi recebido como filho de Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É colocar as suas esperanças em Deus. Isso é ser fiel. Ser fiel é fugir da aparência do mal. Ser fiel é ter a certeza que podemos todas as coisas nele. Tudo posso naquele que me fortalece. É depender de Deus totalmente. Ser fiel é adorá-lo, é obedecê-lo, é louvar o seu nome em qualquer circunstância. Ser fiel é colocar a sua vida no centro da vontade de Deus. O que Deus tem para mim, o que Deus quer para mim, eu me coloco à vontade do Senhor. Eu quero estar no centro da vontade do Senhor. Nem sempre o centro da vontade de Deus vai ser aquilo que eu quero, aquilo que eu penso. Às vezes o centro da vontade de Deus vai contrariar a minha própria vontade, mas é a vontade do Senhor. A vontade dele então tem que ser feita, não a minha. Isso é ser fiel a Deus, é confiar nele, é depender de Deus, é não se prostrar diante dos deuses, todo tipo de deuses da cobiça, todo tipo de Deus que age pela carne, todo tipo de atrativos. É não se curvar diante desses deuses, é cumprir e praticar a palavra de Deus, o evangelho de Deus na tua vida diariamente. Claro que não existe ninguém aqui perfeito, não somos perfeitos, mas queremos servir a Deus, e Deus, Ele vê essas coisas. Antes da exaltação, esses jovens hebreus tiveram que passar pela fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Mas precisava disso? Antes do milagre vem a prova. E a prova, a fornalha, ela não estava quente, ela estava 7 vezes mais quente, porque Nabucodonosor ficou indignado quando os jovens não se prostraram. Eles disseram para ele: olha, nós não vamos, se Deus, porque Deus pode nos livrar, mas se Deus não nos livrar, mesmo assim nós não vamos dobrar os nossos joelhos diante dessa imagem. O rei Nabucodonosor ficou indignado, queria comê-los vivos, ele queria esganar os moços, e a forma dele esganar: vocês vão ver o que é bom para tosse, aquece 7 vezes mais e joga esses jovens aí dentro. Eu quero ver, agora eu quero ver se o Deus de vocês vai atender vocês. Então, amados, eles foram provados. Em primeiro momento, parece que Sadraque, Mesaque e Abdenego estava nas mãos dos homens. Tem momentos que parece que a gente está na mão das pessoas, na mão da situação.
No primeiro momento, quando você vê aqueles 3 jovens, numa multidão toda contra eles, o rei condenando eles, levando eles para fornalha de fogo ardente, parece que eles estão na mão dos homens, esses jovens estão, mas na realidade, os 3 jovens estavam nas mãos de Deus. Deus estava no comando. Aí é que estava. Não é o Nabucodonosor que tem um controle, não é o diabo que tem um controle, não é o mundo, não são os poderosos que tem um controle, é o Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Ele tem o controle de tudo. Glórias ao nome do Senhor. Quando você vê assim, poxa, às vezes você está passando por uma situação injustamente, sendo injustiçado, coisas lutando contra a tua vida, parece que você como cristão, sofrendo aquilo inocentemente, parece que você caiu na mão dos homens, mas eu quero te alertar e dizer para você, meu amado, minha amada, você não está na mão dos homens, você está na mão de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Tiago capítulo 1 e versículo 2, na versão do King James atualizada, diz assim: feliz é a pessoa, bem-aventurado o que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Glória a Deus, aleluia. Bem-aventurado, feliz é aquele que persevera na provação. Está sendo provado, pastor, está quente demais. Fica firme no Senhor. Você não está na mão do homem, você está na mão de Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Olha o que eles disseram para o rei Nabucodonosor: eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, se Deus não fizer isso, fica sabendo, não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Fé inegociável, não adianta que nós não vamos nos prostrar. Aleluia. Não é fácil. Todo mundo à pressão. Imagine os conhecidos amigos dele de corte: aceita, rapaz, não é só um momento, não vai custar nada. Não é assim? Não vai custar nada. Uma mentirinha aqui, passa a mão ali, faz isso, não vai custar nada, é só um momentinho. Deus sabe que você não queria fazer aquilo. Não custava nada, não. Eles se ajoelhar: Senhor, tu sabe que o meu coração não está. Não. Uma fé que não negocia. Não pode, amado. Nós vivemos num tempo que nós temos que tomar posições na nossa vida cristã. Muitas vezes as coisas são fora de controle, mas é um momento que nós temos que confiar no Senhor. É interessante que às vezes Deus não nos livra do problema, mas dentro do problema Ele traz a solução. Deus não tira a gente da fornalha, Deus permite que a gente entre no fogo. Quem sabe você está dentro do fogo. Tem momento que Deus te livra, que você não entre no fogo. Quem sabe você está dentro do fogo, mas dentro do fogo, dentro da fornalha, haverá livramento da parte do Senhor. Uma porta Deus vai te abrir. Deus vai ouvir o teu clamor, Deus vai ouvir a tua oração. Às vezes a gente ora, Deus, Senhor, não deixa isso chegar perto, não deixa isso acontecer, e a coisa vai e Deus permite que aconteça. Você entra e você luta, e você toma a espada na mão, e você batalha, mas é no meio da tua luta, é no meio da fornalha, que Deus vai trazer livramento. Haverá um livramento, haverá uma porta aberta. Quero dizer aos amados irmãos que Deus nunca chega atrasado, Ele sempre chega na hora certa.
Deus sempre chega na hora certa. Quando todos os recursos da terra se acabam, nós encontramos socorro no quarto homem da fornalha. Deus sempre chega na hora certa. Ai, Deus chegou atrasado. Amado, Deus sempre chega na hora certa. Levanta a tua mão comigo e fala: o meu Deus sempre chega na hora certa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eles foram lançados. E ali no capítulo 3, versículo 25, quando eles foram lançados, os homens que os lançaram foram queimados, fulminados. Os 3 homens fortes que jogaram os 3 rapazes foram fulminados pelo fogo, morreram na hora. E os jovens foram jogados lá dentro. E quando eles estavam lá dentro, a Bíblia diz que Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E eles responderam: é verdade, rei. E o rei disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Aleluia! Deus está presente no meio do seu povo. Eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia. Tem que chegar até o último momento para Deus mostrar que é Deus, que Ele é o Senhor. É Deus que está no comando, amado. Não é esse problema que vai te derrotar e nem te afligir. Essa situação não vai destruir a tua vida e nem tua casa. Deus está no controle, Deus está no comando. Ele vai se levantar em teu favor. Deus tem a sua hora. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Eu vejo o 4º homem, milagre de Deus. Amados, por mais difícil que esteja, por mais que as coisas não andem, estejamos vendo as coisas não acontecer, eu creio num Deus de milagre. Eu creio num Jesus que cura, que abre portas, que opera maravilha, que manda um recurso, que traz livramento. Eu ainda creio nesse Deus. Eu ainda creio. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quem é esse 4º homem da fornalha? Quem é ele? E rapidamente eu vou trazer assim, desde Gênesis ao livro do Apocalipse. Esse 4º homem em Gênesis é a semente da mulher, em Êxodo o cordeiro da Páscoa, em Levítico o nosso sumo sacerdote, em Números é a coluna de nuvens de dia e coluna de fogo à noite, em Deuteronômio é tal qual Moisés, um profeta. Em Josué é a nossa salvação. Em Juízes é o juiz e legislador. Em Ruth é o nosso remidor. Em 1 e 2 Samuel é o profeta verdadeiro. Em 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas ele é o soberano. Em Esdra é o nosso escriba fiel. Em Neemias o reconstrutor dos muros da nossa vida. Em Esther é o nosso Mardoqueu. Em Jó é o Redentor que vive para sempre. Em Salmos é o nosso sumo pastor. Em Provérbios e Eclesiastes é a própria sabedoria. Em Cantares é o noivo amado. Em Isaías é o príncipe da paz. Em Jeremias é o renovo. Em Lamentações aquele que chora. Em Ezequiel é o maravilhoso e que é o maravilhoso homem de 4 rostos. Em Daniel é o 4º homem da fornalha. Em Oséias é o marido fiel. Em Joel aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós é quem carrega os nossos fardos. Em Obadias é o poderoso Salvador. Em Jonas é um missionário estrangeiro. Em Miqueias é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque é o evangelista de Deus clamando: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos
anos a notifica. Em Sofonias é o Salvador, em Ageu é o dono do ouro e da prata, em Zacarias é a fonte da casa de Davi, purificando o pecado e a impureza. Em Malaquias é o sol da justiça, subindo com o renovo em suas asas. Agora no Novo Testamento, quem é o quarto homem? Em Mateus ele é o Messias, em Marcos é o operador de maravilhas, em Lucas é o Filho do homem, em João é o Filho de Deus, em Atos dos Apóstolos é os sinais e as maravilhas do Espírito Santo realizados no seu nome. Em Romanos, aquele que faz todas as coisas contribuírem para o bem daqueles que amam a Deus. Em 1 e 2 Coríntios, é aquele que escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Em Gálatas, é aquele que resgata da maldição da lei. Em Efésios, é o Cristo das riquezas insondáveis. Em Filipenses, é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses é a plenitude da divindade em forma humana. Em Tessalonicenses 1 e 2 é o rei que em breve virá. Em 1 e 2 Timóteo é aquele que combate conosco até o final, não nos deixando desistir. Em Tito é a graça manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Em Filemão é o grande amigo fiel. Em Hebreus, o sangue da eterna aliança, o sumo sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque. Em Tiago é o grande médico. Em 1 e 2 Pedro é o sumo pastor que logo virá com uma coroa incorruptível. Em 1, 2, 3 João, ele é o amor eterno. Em Judas é o Senhor vindo com milhares de seus santos. E em Apocalipse é o Rei dos reis e Senhor dos senhores.